Olá para você que está a fim de aprender alguma coisa hoje. Nesse vídeo eu vou passar para vocês 5 dicas que vocês podem utilizar para se dar bem na faculdade com relação aos estudos. Primeiramente eu queria falar com vocês o porquê que eu escolhi fazer esse vídeo. Porque eu sei que a maioria do pessoal que está assistindo ou vai entrar na faculdade ou já está na faculdade. Então, por que não já preparar vocês para a faculdade quando vocês entrarem? Ou então para quem já está na faculdade e está precisando de alguma ajuda aí para ir melhor nos estudos, com relação a notas e tal, por que não tentar ajudar, né? Então eu separei aqui 5 dicas, são coisas simples, fáceis de fazer e que com certeza vão dar resultados se vocês fizerem. Eu vou colocar 5 no final, em forma de lista, se vocês quiserem tirar um print, alguma coisa do tipo. E aqui eu vou falando uma por uma. Então as duas primeiras eu vou colocar de uma vez, porque elas são meio que complementares. Que são o quê? Número 1. Prestar atenção nas aulas e a número 2 é gravar os áudios das aulas, se o professor permitir, é claro. Por que eu estou dizendo isso? É uma coisa muito óbvia. Você pode parar e pensar, você está de brincadeira que está realmente falando isso para mim. Sim, mas não é nesse sentido que eu quero dizer, porque tem muita gente que fala, não, você tem que anotar tudo. Outros falam, não, você não tem que anotar nada, você tem que prestar atenção na aula. Eu já acho diferente, eu acho que o ideal, pelo menos que eu faço e dá certo, seria fazer o seguinte, você anota tópicos das aulas, porque quem vai entrar na faculdade ainda vai perceber, e quem já sabe disso, que os professores eles falam muito rápido e tem muito conteúdo. Então é humanamente impossível você conseguir anotar tudo que eles falam. E além disso, se você for tentar anotar e prestar atenção, também provavelmente não vai dar certo. Alguma coisa vai ficar faltando. E também só prestar atenção na aula e não anotar nada não vai levar a nada, porque depois você não vai ter onde recorrer para estudar. Então o que eu gosto de fazer e recomendo para vocês? Vocês podem tentar fazer anotações de tópicos das aulas, mantendo o foco na aula. Então você não vai perder muito tempo escrevendo e vai ter algum recurso para procurar depois alguma coisa caso você precise estudar de novo essa matéria, entendeu? E essa dica se complementa com a segunda dica que eu disse, que seria gravar os áudios das aulas que forem possíveis gravar. Então, se o seu professor permite que você grave o áudio da aula, ou então se você conseguiu de alguma maneira ilegal aí, colocou escondido, não sei, você faz o seguinte, você pega os tópicos que você anotou, você já vai saber que são mais importantes, porque você anotou esses tópicos, ou seja, eles são principais. E aí você vai escutar o áudio depois, e aí você vai complementar as informações com o que o professor disse. Essas duas dicas são suficientes para você fazer um excelente resumo e também para você entender a matéria. Por quê? Primeiramente, você vai estar ouvindo o professor falando de novo, então você vai ter a memória auditiva e além disso você vai estar escrevendo também, o que é muito importante para fixação e por último você ainda vai estar vendo o que você vai estar escrevendo e relendo, ou seja, você vai estar relembrando tudo que você já escreveu na aula e escrevendo de novo, só que agora complementando. Então você vai ter muitas formas de fixação desse conteúdo. A terceira dica é, não tenha vergonha de se posicionar e de buscar o professor. Essa também é bem óbvia, mas tem muita gente que não consegue fazer isso porque tem medo de levar uma bronca do professor, ou tem vergonha, ou então tem medo de fazer uma pergunta muito imbecil e ser zoado. Porém, você tem que colocar na sua cabeça que nenhuma pergunta é uma pergunta imbecil. Todas as perguntas têm um fundamento. Se você está perguntando é porque você não sabe. E se você não sabe, você precisa descobrir, porque provavelmente isso vai cair na sua prova. E mais do que cair na sua prova, se você está curioso para saber, por que não perguntar? Não custa nada. Então, o que você deve fazer? Se você tiver coragem e não tiver vergonha, quando o professor estiver dando aula, se ele der liberdade, porque geralmente os professores antes avisam, olha, quem quiser perguntar pode me parar, ou então eles falam, quem quiser me perguntar, espera o final da aula e me pergunta depois. Então no caso de um professor que você sabe que pode perguntar, quando ele fala alguma coisa que você não entendeu, você pede para ele repetir, ou então pergunta sua dúvida. Porque além de ser uma forma de esclarecer sua dúvida, você ainda vai estar com certeza esclarecendo a dúvida de muitas outras pessoas da sua turma. Agora vamos supor que você é uma pessoa muito tímida, não tem coragem de falar ao professor e perguntar. Então você faz o seguinte, espera o professor terminar a aula, pega as suas coisas e vai atrás dele. Geralmente quando a aula acaba, o professor fica arrumando as coisas dele para poder ir embora. Então aproveita esse momento enquanto ele está arrumando as coisas dele e chega perto dele e pergunta, professor, eu fiquei com uma dúvida da aula. Será que eu poderia fazer uma pergunta? Ele com certeza vai falar que sim. E aí você aproveita e tira sua dúvida. Outra coisa também são momentos que você não vai estar mais na aula. Ou seja, você teve a aula, só que só depois, quando você foi reestudar aquela aula, você percebeu uma dúvida. Aí tem muita gente que para e pensa, bom, agora já foi, eu vou ir para a prova sem saber esse conteúdo. Mas na verdade não. Você pode muito bem procurar esse professor na faculdade. Então vai até alguém da coordenação, do seu módulo, do seu curso e pergunta que horas que esse professor ele geralmente está aqui na faculdade. E aí essa pessoa vai te passar os horários do professor. Então você já sabe que naquele dia, naquele horário, ele vai estar em determinado local. Aí você vai e pergunta para ele. Você pode ter certeza que não tem problema nenhum e com certeza ele vai ficar feliz com você, porque você vai estar mostrando que está estudando a matéria. A quarta dica também é uma coisa
muito importante, que é não tenha preguiça de buscar informações em livros, porque muitas vezes os professores vão tentar explicar e mesmo assim você não vai entender, ou então você não vai estar com o professor disponível, porque, por exemplo, às vezes o professor vai fazer uma viagem para um congresso, alguma coisa do tipo, e você tem uma prova na semana seguinte, mas você sabe que ele não vai estar lá, então não vai ter como você conversar com ele. E aí o que você faz? Desiste? Claro que não. Você vai e procura em algum livro. Isso é uma coisa muito essencial, buscar as informações em livros. Tem muita gente que não faz e tem muita coisa boa em livro. Só temos que não ter preguiça de procurar. Porque muitas vezes quando você vai ler o livro, você vai perceber que tem muitas informações a mais do que o professor não disse. E às vezes pode ser uma coisa que faça fazer mais sentido a matéria para você. Às vezes um detalhezinho a mais faz você entender a matéria. Bom, agora a gente vai para a quinta e última dica, que é a principal, com certeza. Ela também é muito óbvia, mas a maioria dos estudantes não faz por questões de ser muito corrido, ter muita matéria, não dá tempo de fazer as coisas. E o que seria então a quinta dica? Seria saber se organizar, saber relaxar, saber descansar. Por quê? Como eu disse, na maioria das faculdades e tal, os cursos são muito corridos, são muita matéria, são muito difíceis as matérias também. Fica muito difícil conciliar os estudos por si só. Além disso, a gente ainda tem atividades extracurriculares, tem atividades que a gente faz por conta fora da faculdade também, tem as festas, tem as atividades das atléticas, então fica muito difícil da gente conciliar tudo. Porém, o que acontece? Não adianta você conseguir focar só em uma coisa e deixar as outras coisas de lado. Não adianta você só estudar, mas não conseguir estar tendo uma noite de sono decente, porque isso não vai te trazer resultado nenhum para a prova. Então, o que eu recomendo para vocês? Façam cronogramas. Então, se você já acompanha lá no Instagram, que vai estar aparecendo aí na tela agora, eu já fiz um post lá falando sobre cronograma. Mostrei como eu faço, se vocês quiserem ter um exemplo. Se vocês quiserem saber mais também, eu posso fazer um vídeo sobre isso, falando como que eu me organizo para a semana. É uma questão de simplesmente você antecipar o que você vai fazer. Então, você sabe que você vai ter uma prova daqui 2 semanas. Então, por que não começar a organizar os estudos dela agora? Então, aproveita quando você tiver 5 minutinhos livres antes de dormir, que seja, você para e pensa, bom, qual é o conteúdo que cai naquela prova? Aí você já anota. Daí, no outro dia, você faz o seguinte, você pega aqueles conteúdos e vê quais que eu preciso realmente estudar. Porque, geralmente, tem um conteúdo que a gente está com mais dificuldade e alguns que a gente tem mais facilidade. Então marca os que você tem mais dificuldade. E aí depois, no terceiro dia, por exemplo, estou supondo que você tem 5 minutinhos antes de dormir só, você vai e coloca no papel. Então você vê, sei lá, no dia 27 é a minha prova. Então o que eu vou fazer? No dia 22 eu vou começar a estudar esse conteúdo que eu acho difícil. Depois no dia 23 eu vou estudar esse outro conteúdo. Depois no dia 24 eu vou estudar os conteúdos mais fáceis, que dá tempo. E aí depois no dia 25 eu dou uma revisada. No dia 26 eu dou uma descansada no dia inteiro com essa matéria. Eu vou estudar outras coisas para distrair um pouco a cabeça. E depois eu só dou uma revisada antes de dormir. E aí no dia 27 você vai e faz a sua prova. Isso com certeza vai te dar bom resultado. Também o contrário é verdadeiro. Se você não estuda e fica indo em festa, fica jogando demais, fica sem fazer nada, não consegue se organizar, isso com certeza não vai te trazer bons resultados em questão de nota na faculdade. Então tudo é questão de equilíbrio, essa é a palavra-chave. Então se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, vocês podem deixar nos comentários, podem ir lá no Instagram também. Então era isso, pessoal, esse vídeo de hoje. Se vocês gostaram, clica no gostei aí embaixo, se inscreva no canal também e compartilhe para algum amigo aí que está na faculdade ou que está entrando agora para ajudar ele. Beleza? Obrigado e até o próximo vídeo.